Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 58. Bons estudos! Rapaz, eu tô lendo aqui sobre aquele show no Maracanã. Parece que foi um sucesso, hein? Napão, eu acabei de ler sobre essa mesma notícia aqui e eu fiquei com a nítida impressão de que esse show foi praticamente um fiasco, viu? Como é que pode? Você já reparou como o mesmo fato pode ter interpretações diferentes? Pois é, hoje a gente vai discutir o que acontece quando temos que narrar um acontecimento sem colocar a nossa opinião no meio. E ver como um bom texto pode descrever um fato de maneira clara e objetiva. Nesta teleaula, você vai ver como o mesmo fato pode ter versões diferentes. Vai saber que regras devem ser seguidas para escrever um texto jornalístico, imparcial e objetivo, e conhecer o espaço reservado à opinião no jornal. Também vai acompanhar a discussão sobre o que é justa causa para demissões. Nossa teleaula começa agora. Vamos lá? Que isso? Não. Mas escanteio, cara. Escanteio? Não é lateral, é escanteio. Olha lá direito. O Mandarim tá com o comunado do time também. Tá louco. Que é isso? Por favor, pô. Ah, não. Que é isso, rapaz? Olha o contra-ataque dos caras, tá tudo aberto. Vai entrar. Gol! No último minuto, olha só. Que gol o quê? O cara empurrou com a mão, dá pra ver daqui. Imagina empurrou na mão, foi um lance normal, mão na bola, pô. Bola na mão, rapaz. Imagina, você tá louco, né? Aconteceu isso, o cara não empurrou o cara, pô. Gente, vocês têm certeza que estão vendo o mesmo jogo? Não parece, né? Não. Se vocês tivessem que escrever uma reportagem no jornal sobre o jogo, ia entrar qual versão? Boa pergunta. E se a gente pudesse contar alguma coisa sem colocar uma opinião pessoal no meio? Como essa reportagem do jornal, por exemplo. Mas se a gente aproveitar essa discussão para continuar a história do jornalzinho da Matrex? Não, continuar não, terminar, né? Hoje a gente vai ver a última parte da história dos trabalhadores da Matrex, que resolveram fazer um jornalzinho. Lembra deles? Um grupo de trabalhadores da construtora Matrex resolveu fazer um jornalzinho que divulgasse os assuntos de interesse de todos os colegas da empresa. Depois de muita discussão, eles finalmente estão prontos para começar. Agora eles já podem preparar o primeiro número. Qual vai ser o nome do jornal deles, afinal? Pode ser o Jornal do Trabalhador. Boa. Jornal do Trabalhador. Tá certo, tá torto. Fica bom, fica uma coisa nova, moderna. Coisa moderna. Aliás, ele ainda quer ser repórter especial do nosso jornal. Vem aqui embaixo que você vai ver como tá feio. Eu não concordo com uma coisa dessa. Você vai ver, pô. Tá Gente, feio. não é possível, não é possível. Vocês não param de brigar nunca? Eu não paro de brigar. É o Gustavo aqui. O Gustavo aqui só tem uma coisa na cabeça. Teimosia, teimosia, teimosia. Teimosia, você que tem mania de ser Fica do bom contra, assim, fica desse feio jeito, assim. Totinho, fica bom. Calma, pessoal. pessoal. Não vamos pôr mais lenha nessa fogueira. Chega. Ó, vocês já brigaram por causa da linha do jornal, do nome do jornal, do tamanho do jornal, da função que cada um vai ter dentro do jornal. Você quer saber? Eu acho muito bom. Eu acho que dentro de um jornal tem que haver opiniões divergentes, entendeu? Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu acho que o conflito entre jornalistas é saudável. Só você mesmo pra dizer uma besteira dessa. O Jornal do Trabalhador tem que ter só uma posição e só uma opinião, a do trabalhador. Será que não é melhor um jornal trazer várias opiniões diferentes? Se um jornal deve ter uma opinião ou publicar várias opiniões, o jornal deve fazer as duas coisas. Deve ter a sua opinião, que deve ser publicada em um espaço reservado, geralmente nos editoriais, e deve dar espaço para as opiniões representativas na opinião pública em geral. Além disso, deve dar também espaço para que seus leitores expressem as suas próprias opiniões em locais reservados para isso. A função de um editorialista num grande jornal é basicamente propor, discutir e redigir os textos que expressarão a opinião do jornal enquanto instituição, enquanto empresa, no dia seguinte. Normalmente, os grandes jornais têm um espaço fixo, onde são publicados os artigos dos editorialistas, que a gente chama de editorial. Além de sua própria opinião, os jornais abrem espaço para a opinião de outras pessoas, que nesse caso assinam embaixo de seus artigos. Que todo jornal tem sua opinião, tudo bem. E agora, na hora de contar um fato qualquer, será que a opinião do jornalista não interfere?
A gente podia aproveitar a nossa história e discutir sobre isso. Você acha que se o Jeremias e o Gustavo, que brigam por tudo, escrevessem sobre o mesmo fato, vão contar a mesma coisa? Eu quero ver eles escreverem sobre o beijo fatal. Beijo fatal? É, tá aqui, ó. Eu recortei a notícia. Uma moça foi despedida porque beijou o namorado durante o expediente. Pudera. Ela queria o quê? Não, peraí, Alencar. Perdeu o emprego por causa de um beijinho? É, vocês já estão interpretando a mesma coisa de maneiras diferentes. Agora eu quero ver como o jornalzinho da Matrex vai tratar do assunto. Sabe, eu estava examinando vários jornais diferentes, aí eu vi uma coisa interessante. Muitas vezes o mesmo fato vem com interpretações diferentes. Tão diferentes que parece que foi o Gustavo que escreveu uma versão e o Jeremias que escreveu a outra. Peraí, gente. Fato é fato. Eu não tô entendendo. Nessa brincadeirinha, essa história... Como é que um fato pode ter duas versões? Que papo é esse? Agora vão querer brigar com a gente também. Não, eu tô perguntando. Olha aqui, por que vocês não aproveitam essa energia e vão até a cantina buscar um cafezinho, enquanto eu e o Rodrigo planejamos o próximo número? Vamos lá? Mas o que é isso? A senhora está despedida, dona Regina Souza. Eu? Por quê? Beijar boca a boca o sexo oposto durante o expediente é falta gravíssima. Mas foi só uma bitoquinha de nada. Que falso moralismo é esse? Desde quando o beijinho é justa causa para se despedir de alguém, hein? Com licença, eu sou do sindicato que essa moça pertence e que eu saiba, namorar no trabalho nunca foi uma falta grave. É um absurdo deixar os clientes constrangidos esperando o casalzinho acabar de namorar. Já não é a primeira vez que ela faz isso. Já tinha sido advertida na semana passada. Rapaz, isso vai dar uma matéria ótima para o nosso jornalzinho. O que eu gostei foi a coincidência. A coincidência de falar o cara do sindicato na mesma hora. Também, bicho, não acredito. Cadê o café? Cadê o Que café? Vocês não sabem o que aconteceu. Gente, em vez de café, a gente trouxe foi uma bela reportagem da cantina. E vocês vão ter a oportunidade de ver pela primeira vez o repórter Gustavo escrevendo para o Jornal do Trabalhador. Peraí. Se vocês vão escrever uma reportagem, vamos. A primeira coisa a fazer é não esquecer de dar resposta a todas as perguntas em jornalismo. Me lembro. Entendeu? O que aconteceu, como, quando, por quê. Por que aconteceu, lembra essas coisas? Claro. Olha só. A funcionária da cantina da Matrex, Regina de Souza, foi despedida hoje por beijar o namorado durante o expediente. Foi despedida porque, apesar de advertida e alertada pelo gerente, insistiu em beijar o namorado na presença da clientela. O namorado estranhou o falso moralismo da medida e teve o apoio de um colega do sindicato que comentou indignado: namorar no trabalho nunca foi falta grave. Segundo o gerente, é inadmissível constranger os clientes e esperar o término da sessão de beijos para serem atendidos. O título é Falso Moralismo Provoca Demissão. Não. Vai ser Beijo Constrangedor. E agora, qual das duas reportagens a gente vai publicar? Nenhuma nem outra. A do Jeremias só inclui aquilo que é a favor da moça. A do Gustavo, tudo aquilo que é contra. A gente faz o seguinte, junta os dois textos para que o leitor tenha condição de avaliar os dois lados da questão. Uma reportagem não pode puxar sardinha para um lado. Tem que ser imparcial. O jornalista tem que ser objetivo. Dá para ser imparcial ao descrever um fato numa reportagem? Dá, mas não só dá como se deve ser imparcial. A função do jornalista é colher uma informação, apurar essa informação e ouvir os dois lados. E mostrar ao leitor a verdade. Então ele não tem que opinar, ele tem que contar os fatos. E onde fica a opinião pessoal do jornalista? Para isso é que existem os artigos, as colunas. Quando um jornalista ele quer opinar, ele escreve, ele assina um artigo.
Quando ele faz uma reportagem, ele apenas conta os fatos. Lígia, essa história da moça que foi despedida por causa de um beijo, é verdade mesmo? É sim, ó, não tá vendo? Eu recortei do jornal. Eu tô vendo mais uma coisa aqui. A linguagem dos jornalistas é muito simples. Tem que ser simples, clara e objetiva. Você já imaginou quem conseguiria ler um jornal inteiro se ele fosse escrito de um jeito enrolado? Enrolado às vezes fica o leitor. Que nem o caso do beijo, por exemplo. O cara dá notícia e pronto. Parece muito simples, E né? não é? Claro que não. Atrás da história da beijoqueira e do gerente, existe uma questão complicada. Onde é que está a liberdade individual do empregado? Quem é que decide o que é justa causa para ele perder o emprego? Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, Alencar. É mesmo. É porque esse negócio de beijo desvia a atenção, a gente acaba não levando muito a sério. A gente ia se ligar mais se, em vez de beijo, ela fosse despedida por uma coisa mais complicada. Alcoolismo, por exemplo. Drama é o que tá faltando na nossa história. Drama. Drama. Que drama, meu Deus. O que foi, Carlinhos? O que aconteceu? Fui despedido. Despedido por quê, Carlinhos? Vacilei. Tomei uma cerveja a mais antes de vir trabalhar. O supervisor não deixou nem entrar. Ah, pô, Carlinhos, tomou uma a mais de novo? O supervisor já tinha avisado na semana passada que não ia mais aguentar esse seu problema, hein? Eu sei. É um problema. Mas podiam me dar uma força em vez de me despedir. Apesar de já ter sido alertado antes, o empregado voltou a comparecer ao trabalho embriagado. A empresa deveria tratar casos como o de Carlos com a mesma assistência dispensada a outros problemas de saúde e não demiti-lo. A empresa não pode tolerar um vício como esse. Já imaginaram se todos os empregados viessem trabalhar de pilete? Peraí. Lá vai outra vez vocês dois querendo dar opinião em lugar de escrever o que aconteceu e ponto. Não, e eu? Como é que eu fico? É justa causa me despedir? Só porque eu tomei uma a mais outra vez? Ou é doença? Ou é vício mesmo e dane-se? Por favor, o senhor acha que o alcoolismo é justa causa para demissão ou as empresas deveriam tratar esse problema como uma questão de saúde dos trabalhadores? Eu acho que o alcoolismo deve ser tratado como uma questão de saúde do trabalhador. O funcionário não deve ser mandado embora, sim, na justa causa, e sim, ser encaminhado a uma clínica, procurar um médico e ser tratado adequadamente. Deveria ser como justa causa. Que não é motivo para demissão, não pode ser alguma. Na minha opinião, é uma questão de saúde, tá? As empresas deveriam tratar isso como problema de saúde. Eu não acho justo ser despedido assim. Eu vou procurar um advogado. E se tratar também, né? Também vou me tratar. É isso aí. Boa sorte, Carlinhos. Aqui está a matéria do repórter Jeremias, pronta para publicação. E aqui a do repórter Gustavo, sempre fiel aos fatos. A gente não vai publicar nenhuma das duas. Né? Por quê? Eu sou o editor-chefe aqui e nesse jornal só sai a matéria imparcial. Jeremias puxa a sardinha do Carlinhos. Você é o da empresa. Desse jeito não dá. Puxa, Rodrigo, a gente não vai publicar essa história do Carlinhos? É uma discussão importante, hein? Claro que a gente vai publicar, Miranda. Como? Mas se você não vai publicar o texto do Gustavo e não vai publicar o texto do Jeremias, quem é que vai escrever essa matéria? Você. Veja aí em seu livro as duas versões da história dessa demissão. O jornalista agora é você. Faça um texto objetivo que contenha todas as informações. Bom trabalho. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje você viu como um bom texto jornalístico deve ser claro e objetivo. Aprendeu um pouco mais sobre como funciona um jornal e como as opiniões convivem com as notícias.
acompanhou a discussão sobre o que é justa causa quando o comportamento pessoal dos trabalhadores se confronta com as exigências da empresa. E viu o final da história dos trabalhadores que resolveram fazer um jornalzinho dentro da empresa. Essa história acaba aqui, mas na próxima teleaula a gente tem outra novinha em folha para contar para você. Até lá!